Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Resolução PET volume 1, agora semana 3. Vamos aí para a primeira questão. Essa semana é a semana onde a gente estuda o movimento retilíneo uniforme. Então a maioria das questões vão estar relacionadas a perguntar qual a velocidade média, qual a posição final. Em geral vai estar sempre vinculado posição, velocidade e tempo. Vão ser essas três grandezas principais. Então vamos lá. Na questão 1, está perguntando o seguinte: um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 da manhã. Às 9h30, ou seja, às 9 horas e 30 minutos, passa pelo quilômetro 240. Aí vem a pergunta: qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Vamos entender aqui, ó. Vamos fazer esse desenho. Nós temos aqui tá aqui nossa pista. As informações que foram dadas, a pista ela tem uma quilometragem, ela tem uma marcação. Ela começa em algum lugar, que é o quilômetro 0, e aí normalmente tem estradas para você entrar nessa pista, no meio dela, dependendo de onde você mora, por exemplo. E aí, o ônibus, ele entra aqui, ó. Aqui tem uma plaquinha de... A plaquinha não vai dar para escrever nada dentro, né? Tá aqui, ó, 30 quilômetros. É o pedaço da pista aonde o ônibus ele vai entrar na pista e ele começa a seguir aqui, ó, a nossa pista num sentido. Ele entra aqui no quilômetro 30 exatamente às 6 horas, ok? Depois de um tempo, às exatamente 9 horas e 30 minutos, o ônibus ele passa pela quilometragem 240 quilômetros. Ele passa por aqui, certo? E a pergunta é: qual é a velocidade média? Parece uma pergunta boba, e mas ela tem um detalhe importante, tá? Tem uma pegadinha. É o seguinte: dentro do movimento retilíneo uniforme, nós só temos duas fórmulas. Nós temos essa daqui, que é a função horária da posição. S é igual a S0 mais VT, ok? E nós temos essa daqui. V é igual a velocidade média, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Se não está claro o significado desse ΔS, ΔT, para você calcular a velocidade média, e não está claro a origem da onde saiu essa fórmula, uma vez que eu estou resolvendo o PET. Se você quiser entender melhor, ou seja, assistir a aula onde eu explico isso, clica no card que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem a aula. Então vamos lá. Focando aqui na resolução, o que foi pedido na questão é a velocidade média. Ambas as fórmulas servem para calcular a velocidade média, mas eu vou usar de baixo, porque já é direto. Tá aqui, ó. Se eu pegar o espaço percorrido e dividir pelo tempo que foi gasto, eu tenho a velocidade média. Então, primeiro, eu tenho que determinar o ΔS. Como eu encontro o ΔS? Muita gente faz de cabeça. Eu olho para cá e falo, ΔS é 210. Mas, vamos ser rigorosos aqui, vamos fazer passo a passo. Primeiro, vamos descobrir ΔS. ΔS é igual a S final menos S inicial. Essa é a fórmula. Todo delta alguma coisa é o final menos inicial. Lá mais para frente a gente aprende o ΔV. Aí fica ΔV é V final menos V inicial. Então toda vez que tem esse triângulozinho aqui, ó, de delta, final menos inicial. Bem, então o ΔS ele vai ser igual. Quem é o final? Final é onde passou aqui, né? Ele começou em 30, terminou em 240. Então é 240 menos quem é o inicial? Inicial é 30. Menos 30. Então o ΔS é igual a 210. 210 o quê? Quilômetros. Certo? Qual é o significado de ΔS? ΔS é o que realmente foi caminhado. Caminhado, ou seja, percorrido. Justamente a distância. Se ele começa em 30 e vai até 240, quantos quilômetros ele caminhou? Quantos quilômetros ele andou? Andou aqui, no caso, 210 quilômetros, certo? Agora, beleza, a gente já tem o ΔS. Falta saber o ΔT. O ΔT é o seguinte: ele tem um tempo inicial e tem um tempo final. Eu tenho que fazer essa conta. Se eu pegar aqui, ó, 6 horas até as 9 horas, vamos lá, 6, 7,
8, 9. Se passaram o quê? 3 horas e meia, ok? Aí é que entra um detalhe muito importante. Por quê? O ΔT, eu vou ter que escrever assim, ó. Eu sei que o total é de 3 horas, olha a diferença de escrita, 3 horas e 30 minutos. Qual é o detalhe? 3 horas. Qual é o detalhe? 3 horas e 30 minutos vai ser isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é uma conversão importante, ó. 3 horas e 30 minutos é igual a 3,5 horas, ok? Porque a gente não pode trabalhar com duas formas de medida diferentes. Hora é hora, minuto é minuto. Eu tenho que transformar tudo isso aqui somente em hora. 3 horas e 30 minutos são 3 horas e meia. E 3 horas e meia escrito na forma de hora fica 3,5. Essa diferença aqui, ó, é porque a nossa forma de medir ela é baseada em um sistema decimal, vai de 10 em 10. Então aqui, por exemplo, 3,5 quer dizer 3 e metade de alguma coisa. 0,5 é metade de alguma coisa. Só que o sistema de hora que nós utilizamos não é decimal. Por isso que o dia tem 24 horas e não 10. Por isso que a metade do dia é 12. Por isso que uma hora tem 60 minutos e não 100 minutos. Por quê? Porque o sistema de tempo, de hora, não é decimal, ok? É hexadecimal. Aí tem toda uma explicação histórica e tudo mais. Mas a ideia é a seguinte, toda vez que você tiver 30 minutos é 0,5 horas, é meia hora. Então a gente faz assim, ó. Essa é uma conversão importante. 30 minutos é igual a 0,5 horas, ok? Não podemos esquecer disso. Isso é recorrente nas provas do Enem. Sempre cai esse tipo de questão nas provas do Enem, tá? Então, 3 horas e meia, na verdade, vai ser 3,5 horas. É isso aqui que a gente vai usar. Beleza, a gente já tem aqui o nosso ΔT, que vai ser o quê? 3,5 horas. Ok? E já temos aqui os nossos 210 quilômetros. Certo? Agora basta a gente dividir. Pegar aqui, ó, no lugar do ΔS, eu coloco 210 e no lugar do ΔT eu coloco 3,5. 210 em cima e 3,5 embaixo, certo? Agora a gente só precisa dividir isso. Bem, 210 dividido por 3,5 vai dar aproximadamente, vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. Eu posso pegar, para facilitar, eu vou fazer uma conta, vocês podem usar a calculadora, mas eu vou fazer uma conta um pouquinho mais louca aqui, que vai ficar mais fácil, pelo menos para resolver. Primeiro, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Por quê? Que aí eu tiro a vírgula. Então aqui vai ser 2.100 dividido por 35. E para facilitar ainda mais, eu vou multiplicar por 2, em cima e embaixo. Por quê? Bem, primeiro, para facilitar minha conta aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, porque aí eu passo a ter 420 em cima dividido por 7. Fica mais fácil, né, de fazer essa conta. 7 vezes 7 é 49. Então, 7 vezes 6 dá 42. A gente consegue fazer essa conta? Só a gente pegar aqui, ó. 7, 7. 14 com 7, 21. Dobrado dá 42. Então, isso vai dar 42 dividido por 7 dá 6. Isso vai dar no total, ó, sobra um zero, divide esse zero também. Vai dar um total de 60 quilômetros por hora. Essa vai ser a nossa resposta, tá bom? Eu fiz aqui de cabeça, tá? Mas vocês podem usar a calculadora em casa. 210 dividido por 3,5 vai dar 60. E aí, como aqui, aí entra um ponto importante. E a unidade, professor? A unidade, você deve assistir às aulas, tá? Porque só responder o PET
beleza, você vai estar cumprindo aí, às vezes, com o seu compromisso com o professor, de entregar o PET e tudo mais, mas assista às aulas, eu fiz uma playlist, já tem todos os vídeos do primeiro ano, ok? Que explica por que da unidade, como a gente utiliza a unidade, por que aqui é quilômetro por hora, tá bom? A ideia é a seguinte, como eu usei o ΔS em quilômetro e o ΔT em hora, aí aqui ó, é como se fosse quilômetro dividido por hora. Então, se eu pego algo e divido por outra coisa, a unidade desse resultado é a unidade desse algo dividido pela unidade da outra coisa. Então, por exemplo, eu poderia, ao invés de colocar aqui ó, 3,5 horas, eu colocar tudo em minutos. Eu tenho 3 horas, né? 3 horas. Cada hora é 60 minutos. 60 minutos vezes 3 vai dar 180. Só que eu ainda tenho mais 30 minutos. Então, eu vou ter 180 mais 30, eu vou ter 210 minutos. Nossa, ia ficar até mais fácil. Por quê? Eu ia ter aqui um total de 210 minutos. Então, eu ia ter 210 quilômetros, ok? Dividido por 210 minutos. Ia dar 1 quilômetro por minuto. O que é exatamente o que tem aqui, ó. 1 quilômetro por minuto é igual a 60 quilômetros por hora, porque em 1 hora tem 60 minutos. Então, como você define a unidade vai depender de quais as unidades que você colocou aqui ó, na hora de fazer a sua conta, tá bom? E é da conta aqui que vai sair a unidade final. No nosso caso aqui, 60 km por hora, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!